Glória a Deus, graça e paz, que Deus te abençoe abundantemente, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos a mais um ensinamento sobre a palavra de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar de um homem muito abençoado. Mas que teve o seu momento de fraqueza, o seu momento de erro, mas que mesmo assim se arrependeu. O homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Amém? O rei de Israel, né? O rei Davi. E hoje nós vamos fazer um estudo sobre as consequências do pecado do rei Davi. Nós vamos falar aqui pelo menos 5 consequências do pecado do rei Davi com Batseba, né? Há mais consequências, mas vamos focar nessas 5 consequências. Posteriormente, depois nós vamos fazer mais um estudo, assim que Deus preparar, mais aprofundada sobre a história do rei Davi. Um homem que enfrentou o gigante. Amém? Um homem ousado, que era pastor de ovelhas, e Deus o levantou como rei no pasto, né? Foi ungido, mas é outra história, outra pregação, e depois nós vamos também, com o tempo, detalhar mais profundamente. Amém? Quem era Davi? Filho de Jessé, né? Tinha mais irmãos, e Deus ungiu a rei de Israel, foi um homem vitorioso, valente. Mas o gigante que ele venceu não era o pior gigante na vida dele. Amém? O pior gigante na vida de Davi estava dentro dele. Era ele mesmo, quando ele caiu num pecado, num adultério, né? Em um adultério, melhor dizendo, e cometendo praticamente um assassinato, mandando matar o marido da mulher a qual ele adulterou. Amém? Então temos um Davi antes do seu pecado e teve um Davi depois do pecado, que Deus o perdoou, mas as consequências vieram ainda assim sobre a vida do rei Davi. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, nos ensina, meu Deus, sobre esta palavra, meu Pai. Revela-nos a Tua palavra, não permita que a nossa inteligência natural venha nos ensinar a palavra, mas que venha ser Tua sabedoria, e para que, meu Pai, a essa pessoa, esse meu amado, minha amada que está do outro lado, escutando essa mensagem, possa entender e aplicar no seu coração, no seu dia a dia, Pai, a Tua palavra, que é o alimento para as nossas almas, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. Vamos ler rapidamente aqui. 2 Samuel, no capítulo 11, diz assim, ó. Davi comete um adultério e um homicídio, né? 2 Samuel, capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Olha só, Davi era para ter ido junto na guerra para guerrear contra os filhos de Amon. Amém? Versículo 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, à tarde, né? E andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Olha só, Davi, meu amado, minha amada, ao invés de ir à peleja, Davi se levantou à tarde, não foi naquele dia, enviou os seus soldados e ficou no terraço. E a Bíblia diz que
havia uma mulher que estava se banhando, né? Ela estava se purificando naquela época. Havia um lugar onde as mulheres à tarde saíam para se purificar, né? Do seu momento de mulher, né? Das suas regras menstruais da mulher. Então elas iam tomar o banho, se lavar ali. E Davi estava passeando, deixou de ir à guerra. Isso é importante para você, para mim, que ao invés de fazer o chamado de Deus, o cumprimento da palavra do Senhor, ficamos ociosos em casa. Já diz o ditado, né? Mente vazia, oficina de Satanás, né? Davi passeando viu a mulher ali tomando banho, né? Olha só, no versículo 3, no versículo 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou, né, do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que estava se banhando, e era esta mulher muito formosa. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então Davi enviou mensageiros e a mandou trazer, e entrando ele a ela, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher ficou grávida, ou seja, concebeu, né? E enviou e fez-o saber a Davi, e disse: pejada ou grávida estou. Olha só o pecado entrando na vida do rei Davi, por um momento que ele deixou de guerrear. Amém, meu amado? Você nunca pode deixar de guerrear. Se você ficar ocioso na sua casa, o diabo ele vai te mostrar coisas que aparentemente, como o caso de Davi, são belas, como Eva, quando passeava no jardim, a Bíblia conta que ela olhava para o fruto e via que o fruto era agradável aos olhos para comer. Amém? E a Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Se Davi tivesse olhado para a mulher e virado o rosto e voltado para a sua casa e não voltasse mais lá naquele momento, amém. Porque a partir do momento que ele olhou, ali ele não pecou, mas quando ele desejou a mulher, ficou enamorando o pecado já começou, como Deus disse a Caim: o pecado jaz à porta, a ti cabe dominar. Amém? Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. A Bíblia diz que devemos fugir da aparência do mal. Ninguém, meu amado, encara o pecado. Amém? O diabo a gente põe para correr. A Bíblia fala: fugir, resiste de firme e o diabo fugirá de vós. Mas o pecado, nós temos que fugir do pecado. Se o pecado está aqui, nós temos que passar por ali. A Bíblia fala: fugir da aparência do mal. Davi resolveu encarar e, conjecturando, todo dia ia naquele momento olhar a mulher, até que mandou trazer a mulher e teve uma relação sexual com aquela mulher, e aquela mulher casada ficou grávida e o marido dela estava na guerra, guerreando aonde Davi deveria estar. Olha só o que o diabo estava aprontando na vida do rei Davi, um homem valente, um homem segundo o coração de Deus, um homem que era pastor de ovelhas, tinha um coração bom, tocava harpa, né? Era um poeta, acabou na sua fraqueza, olhando. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, a carne é fraca. A tentação, meu amado e minha amada, não é pecado. O pecado é você namorar o pecado e você entrar em tentação. Amém? Se Davi tivesse olhado e fosse tentado, tivesse repreendido aquilo ali, e virado as costas, e ir para a sua casa e guerrear, não teria acontecido essa tragédia na vida de Davi. Amém? Versículo 6. A mulher disse: pejada estou, grávida eu estou. Então
enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o marido da mulher, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguarias do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Olha só, meu amado, o pecado na vida de Davi. Davi, meu amado, ele tentou consertar o pecado com outro pecado. Olha só a tramóia que Satanás põe na mente de Davi. Amém? Ele pensou assim: eu vou trazer o marido da mulher da guerra, olha só, e eu vou dar iguarias para ele, vou mandar ele para a casa dele, ele vai vir da guerra, vai para a sua casa, vai ter relação sexual com a sua mulher. E naquela época não era como hoje, não tinha DNA, não tinha nada, não tinha tecnologia. O filho vai ser, na verdade, dele. Mas ó, Deus estava de olho em Davi. O homem veio, Urias, foi à casa do rei, amém? Desceu na casa do rei, depois saiu de lá, mas não entrou na sua casa para ter relação com a sua mulher. Deus não permitiu. O pecado, meu amado, estava ali notório na vida do rei Davi. Um momento de bobeira, um momento de fraqueza, o momento em que ele olhou para a mulher não era o pecado estava dentro de Davi. Amém? O pecado estava dentro de Davi. Olha só, a mulher ficou grávida. E o que fazer agora? Davi sendo rei, a mulher casada, as consequências da mulher casada, na época a reputação daquela mulher, mulher de um soldado importante ao rei, importante para a nação de Israel. Amém? Por um momento, meu amado, por um momento, minha amada, de bobeira, você estraga todas as coisas. Há momentos em que você pede perdão a Deus, Deus te perdoa como Davi, mas as consequências virão, e nós vamos ver as consequências desse pecado do rei Davi. Amém? Olha só. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vês tu de uma jornada? Por que não desce à tua casa? Olha só, Davi ainda tentando empurrar o marido Urias para a mulher, para tentar encobrir o seu pecado, meu amado. Há salmos que Davi chora, ele diz: o meu pecado, Senhor, está diante de mim. Os meus ossos se tornaram em sequidão. Davi ficou doente devido ao pecado. Todo dia batia na mente dele, a consciência pesada. Amém? Davi não sabia mais o que fazer. O homem não queria entrar na sua casa, não queria se deitar com a sua mulher, porque Deus não estava permitindo. Amém? E Davi, olha só, e o fizeram saber a Davi, e dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desce à sua casa? Disse Urias a Davi: A arca Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe meu senhor e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E eu de entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher, pela tua vida e pela vida da minha alma não farei tal coisa. Olha só, o homem ainda respeitou, ainda falou: a arca do Senhor está na guerra, os servos do Senhor estão na guerra, e eu estou aqui e irei entrar na minha casa, comer e beber e me deitar com minha mulher, ter relação com a minha mulher? Não, por tua vida não farei isso. Amém? Mas aquilo, meu amado e minha amada, já vinha da parte de Deus. Deus já estava de olho na consequência do pecado do rei Davi. Amém? Olha só. Então disse Davi a Urias: Fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia,
e o seguinte: e Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os seus servos de seu senhor. Porém não desceu à sua casa. Urias, meu amado, não desceu à sua casa. Não tinha jeito. Deus não estava permitindo que Urias descesse à casa dele. Agora você imagine só, a mulher que tinha se deitado com Davi, Batseba, estava ali esperando o seu marido, sabendo que o seu marido estava na cidade e que o seu marido não descia à casa para ter relação com ela, para conversar com ela. Amém? Olha só o erro, o pecado do rei Davi. Amém? E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Olha só o que Davi fez na vida de Batseba, na sua vida, no seu reinado. Amém? Nós vamos estudar 5 consequências que trouxe a vida de Davi depois desse pecado. Davi deixou de ir à guerra. Davi ficou passeando no terraço, ocioso. Davi, ele viu a mulher tomando banho, deixou o pecado tomar conta da sua mente. Amém, meu amado? Chamou a mulher, se deitou com a mulher, engravidou a mulher e ainda de quebra, ainda praticamente mandou matar o marido da mulher. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que Deus, na verdade, tinha o abençoado. Amém? Um homem que era um pastor de ovelhas. Deus o tirou das malhadas. E por um momento de fraqueza, de falta de vigilância, meu amado e minha amada cometeu crimes, pecados diante de Deus graves. Amém? Nós vamos aqui ver 5 pecados, 5 consequências, melhor dizendo, do pecado de Davi. Amém? Isso nós podemos, meu amado, aplicar na nossa vida. Nós temos que ser vigilantes. Jesus disse para a gente vigiar e orar. Amém? Não podemos dar lugar ao diabo. Davi deu lugar ao diabo. Se ele tivesse, meu amado, minha amada, ido à guerra, a mente dele estaria ocupada com as coisas de Deus. Quem sabe você não tem tido zelo com as coisas de Deus como antigamente. E o pecado tenta te dominar. Mas como assim, pastor? As tentações. O diabo, ele age na mente. Como agiu na mente de Davi. O pecado, ele tem 4 fases. Eu sempre digo isso e prego. A pessoa olha, ela deseja, ela faz e ela se esconde. Amém? Assim aconteceu com Adão e Eva no paraíso. Eva, ela passou, olhou o fruto, ela desejou o fruto, ela comeu o fruto, deu ao seu marido, pecaram e foram se esconder depois. Amém? O pecado entrou. Davi se arrependeu. A Bíblia fala que Deus mandou um profeta lá para confrontar o pecado de Davi, dizendo: olha, havia um homem muito rico que tinha muitas ovelhas, e havia um homem simplesinho que tinha uma ovelha só, uma cordeirinha, que ele passava a mão, acariciava aquela ovelha. Mas o homem rico, tendo muitas ovelhas, ao invés de pegar das ovelhas dele, pegou daquele pobrezinho.
O profeta Natan falando com Davi. Davi aguçou a ira e disse, olha, esse homem que pegou a ovelha daquele homem pobrezinho tem que morrer. Natan disse, esse homem é você. Amém? A ficha caiu de Davi. E ali foram momentos de choro, de arrependimento, de pranto. As consequências viriam depois. Amém? Olha só, meu amado, que isso sirva de lição para a minha vida, que isso sirva de lição para a sua vida. Amém? Olha só, as consequências. Nós vamos falar de 5 consequências a mais, mas vamos focar nessas 5 consequências do pecado de Davi. Primeira, a morte de Urias, o marido de Batseba. Olha aqui. 2 Samuel 11, 14, 17. Amém? Davi cometeu um assassinato. Imagine só um homem que Deus o escolheu a dedo, cometendo uma tramóia, um assassinato. Olha a consequência do seu pecado, de, ao invés dele virar as costas ao pecado, ele via a mulher tomando banho. Quem sabe, meu amado, minha amada, você está convivendo do mesmo jeito. Você está sendo tentado. Vigia. Amém? Pastor, mas é apenas uma tentaçãozinha. As raposinhas são quem fazem mal às vinhas. As coisinhas pequenas que te derrubam. Davi era um simples passeio, tipo assim, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou pregar, hoje não sei o quê. O pecado estava ali, à porta de Davi. E o pecado pode estar na minha porta, na sua porta. Amém? Nós temos que vigiar, repreender, se fortalecer, orar para não cometer o pecado de Davi. Todo pecado, meu amado, minha amada, grande ou pequeno, pecado é pecado, vai trazer consequências. Amém? Segundo, a repreensão pelo profeta Natan. Olha só, o profeta, como eu disse agora, repreendeu Davi. O homem que era um poeta, o homem segundo o coração de Deus, ele foi repreendido. Deus enviou o profeta para repreender Davi. Amém? Deus pode estar me enviando, ou enviando outras pessoas para te repreender, para me repreender, para trazer você de volta à sobriedade espiritualmente. Amém? Se você está passando um momento similar a esse, meu irmão, pula fora, fugir da aparência do mal. O pecado, ele é doce como mel e ele é amargo como fel. O pecado só vai trazer destruição na sua vida, assim como trouxe na vida de Davi. Olha só, a morte do filho de Batseba. A criança que foi gerada por Batseba, a criança, ela adoeceu. Davi abriu um propósito de oração e jejum pela vida daquela criança, do seu filho. Mas Deus não permitiu que aquela criança vingasse. Davi orou, jejuou de madrugada, lutou, mas já entrou a morte na vida e na família do rei Davi. Amém? Olha só, meu amado, a consequência do pecado na vida de Davi. Amém? Foi repreendido, cometeu um assassinato. Amém? O pecado dele com Batseba já trouxe consequências. Amém? Olha só. Quarto, problemas na família de Davi. Amon violou sua irmã Tamar. Já houve ali um abuso, um estupro
praticamente na família de Davi. Amém? Amon, filho de Davi, se apaixonou pela sua irmã. Inventou uma tramóia que estava com vontade de comer um bolo. Amém? E pedia para a irmã fazer esse bolo. A irmã fez o bolo e quando ele foi na casa da irmã, abusou da irmã. Olha só o diabo já entrando na vida de Davi. Amém? Já houve ali um abuso sexual de irmão com irmão incesto na vida do rei Davi. Meu amado, minha amada, o pecado, ele traz consequências. Não vale a pena você pecar. É melhor você virar as costas para o pecado, mesmo que aparentemente seja uma coisa boa. Batseba, Davi olhou e era uma mulher formosa. Quantos homens, quantas mulheres cometem o mesmo erro? Amém? Olham e desejam. Não é pecado você olhar. O pecado é você cobiçar. Está escrito, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o marido do próximo, o jumento do teu próximo, nada. Amém? Aquilo que não é seu não importa. É de outra pessoa. Amém? Olha só. Já houve o incesto na vida do rei Davi. Amém? Olha aqui. Depois, uma destruição. Absalão, melhor dizendo, no capítulo 15 de 2 Samuel, diz assim, Absalão se rebelou contra Davi. Absalão era filho de Davi. Ele já usurpou o trono do seu próprio pai. E a Bíblia diz que Absalão pegou as concubinas do seu pai em cima do telhado para todo Israel, manteve intimidade com todas, para todo o Israel ver. Amém? Davi fez a escondido, mas Deus permitiu que Davi fosse envergonhado pelo seu próprio filho. Amém? Que pegou as suas concubinas, se deitou com elas para todo Israel ver e ainda usurpou o trono do seu pai. Põe o pai para correr do seu trono. Olha só, uma coisa que parecia tão boba, a escondida, as consequências que veio no homem segundo o coração de Deus. Amém, meu amado? Não vale a pena. O pecado não vale a pena, meu amado. Se você está sendo pecado, tentado, melhor dizendo, no pecado, abandone, vira as costas. Não vale a pena. Amém? Olha só. Absalão foi morto em batalha durante a rebelião. O próprio filho dele, de Davi, que usurpou seu trono e se deitou com as suas mulheres, depois se rebelou contra o pai e morreu em cima do cavalo por um galho de árvore. Davi teve um incesto na família, um estupro. Davi foi repreendido por Natã. Davi cometeu um assassinato. Davi foi violado com suas mulheres pelo seu próprio filho Absalão. E Davi perde o próprio filho Absalão morto. Olha só, o Davi antes de Batseba, um guerreiro, um poeta, um homem ungido que enfrentou o gigante, derrubou Golias, mas não conseguiu derrubar o gigante que estava dentro dele. Amém? Cuidado, meu amor. Cuidado com o pecado, que o pecado pode te destruir. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Olha só. Vamos dar continuidade aqui, ó. Amém? Olha só. 5. Destruição temporária da legitimidade como rei. A autoridade de Davi foi abalada pela rebelião de Absalão. Amém? Davi, um homem que tinha autoridade, o rei de Israel, a sua autoridade foi abalada pela rebelião do seu próprio filho, Absalão. Amém? Davi passou umas poucas de boa. Ele foi perdoado por Deus. Mas, meu amado, o ladrão na cruz, Jesus quando foi crucificado, o ladrão de um lado
ele se arrependeu e pediu perdão a Jesus. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Mas ele não desceu da cruz. Ele pagou a consequência do seu erro. Cuidado com os seus atos, com os seus erros. Ah, pastor, mas Deus não perdoa? Claro que perdoa. Mas a consequência do pecado virá. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Amém? Então não vale a pena. Fuge do pecado. Pastor, mas nós não somos pecadores? Claro que sim. Nós somos pecadores. Mas não vivemos no pecado. Erramos todo dia. Mas pedimos perdão e continuamos a nossa caminhada com Cristo. Amém? E para finalizar aqui, ó, olha só. 6. Desolação e perda pessoal. Davi experimentou grande tristeza e arrependimento devido às tragédias que se seguiram ao seu pecado, meu amado. Então, meu querido e minha querida, abandone o pecado. Amém? Davi, ele foi perdoado. Ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Porém, os erros que ele cometeu trouxe a ele tragédias na sua família. Amém? Quantas pessoas estão sofrendo na sua família porque a pessoa está em desobediência? Amém? Jonas fugiu da presença de Deus. A Bíblia diz que sofreu ele, sofreu o capitão do barco que ele embarcou para fugir de Deus. Todos em volta sofreram. Amém? Às vezes a sua família está sofrendo, pagando um preço que não deveria pagar porque você está em pecado. Porque você está vivendo no erro ou querendo errar. Se há tempo de você parar, pare. E se você errou, se arrependa, peça perdão e continue a sua vida com Cristo. Amém? Para que as tragédias que vieram ao rei Davi ou coisas similares não aconteçam na sua vida. Amém? Para poder finalizar, aquela mulher adúltera que levaram até Jesus e a multidão querendo apedrejar, Jesus a perdoou e disse: vai, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Ele não disse: vai e continue no adultério. Ele falou: não, eu te perdoo, em outras palavras. Porém, vai, você está livre, não peques mais. Amém? Então que essa palavra do rei Davi, as consequências do seu pecado, não transmita na sua vida. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Vamos fazer uma oração para entregar essa palavra. Que Deus abençoe esta palavra. Curte o canal do Pastor Fábio. Se inscreva no canal. Amém? E aperte o sininho. Amém? Dê um like lá. Mas para quê, pastor? Para que outras pessoas que precisam ouvir esta mensagem, a plataforma lance, indique a outras pessoas. Amém? Dá um like aí, é rapidinho, é só apertar o joinha ali.